O presidente Lula está numa situação muito, mas muito difícil. Ele vai ter que separar uma briga feia, uma verdadeira briga de gato que está acontecendo. E o duro aqui é que são dois amores do Lula que estão brigando. Um deles é a Janja, primeira dama, sempre ao lado de Lula aí, né? Que não está agradando nem um pouquinho a militância petista. Sejam os deputados e a cúpula do PT, assim como também o eleitorado petista já caiu a ficha e viu que Janja é nada de socialista, tá mais para uma socialite. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. Também vou discutir nesse vídeo com vocês sobre a atuação do Lula em relação aos Estados Unidos. Novamente a gente vai falar sobre esse tema e esse assunto, mas eu achei pertinente e relevante a gente discutir aqui. Bora começar? Então vem comigo. Olha só. Esse Joaquim Teixeira aqui é um site de sarcasmo, né? Um perfil de sarcasmo do Twitter, tá? E eu achei interessante a forma que ele expôs alguns pontos aqui sobre a primeira-dama, a Janja. Ele escreveu o seguinte: todo o meu apoio à primeira-dama Janja Lula, ainda marcou ela, né? Que está sendo atacada pela extrema-direita machista. Só porque gastou 100 mil em uma cama, 200 mil em uma mesa e 25 mil em uma bolsa. Quando ela ia namorar uma cela da cadeia, ninguém falava nada, né? Hipócritas. É lógico que ele foi irônico aqui, os dados aqui que foram trazidos por ele não corroboram todos, tá? O sofá, a cama não custou 100 mil, a mesa de 200 mil, isso é verdade, mas foi negada a Janja. E a bolsa de 25 mil eu não sei, mas foi feita uma análise do vestuário da Janja, que em regra ela veste de 10 a 12 mil reais por dia com as suas roupas ali. É a base do vestuário dela. Então foi feita uma análise de uma sandália que custava 3 mil e tantos, uma blusinha mais de 3 mil, uma saia caríssima, o brinco, bolsa, então passava dos 10 mil em cada aparição pública da Janja. Mas o que está incomodando mais não é isso não, embora esteja muito. Olha essa matéria do Diário do Poder, gastos de Janja parecem um deboche com a população, foi o que avaliou uma cientista política, tá? Então assim, tá desagradando e desagradando muito. Outro ponto aqui. Shein, Shopee e AliExpress. A repercussão negativa do governo foi agravada por Janja, aponta a pesquisa. O governo Lula está tendo uma repercussão negativa e isso Janja está fazendo questão de piorar. Está agindo como se fosse uma socialite. Tanto é que o Rubinho Nunes, que é um vereador de São Paulo, ele postou esse vídeo aqui e escreveu o seguinte: é impressão minha ou estamos bancando uma socialite? Sofá de 65 mil, cama de 42 mil, mesa de 200 mil. E aqui ele colocou a postagem aqui da Janja, tentando atuar ali como se fosse uma socialite, como se fosse uma celebridade. Ou seja, ela quer visibilidade, ela quer estar nos holofotes, ela quer aparecer. Do ponto de vista pragmático, como que a Janja vem atrapalhando a vida do Lula? Janja quer mandar como se fosse o Lula. Ela manda no Lula e quer mandar também na política. Tiveram matérias desde o início em que Lula estava recebendo orientações da Janja em quem ele podia colocar ou não, inclusive nos ministérios. Ela estava opinando a ponto de vetar nomes para ministérios. Ela entrou em rota de colisão com ministros muito próximos a Lula, como por exemplo o Rui Costa da Bahia, que é um dos maiores colégios eleitorais do Lula. E a Janja entrou em rota de colisão a ponto de ter saído em noticiários de fofoca aí que houve e rolou até xingamento entre Janja e o Rui Costa por causa da história da mesa aí. Ou seja, ela está desagradando e desagradando muito e ninguém tem coragem de chegar no Lula e falar: olha, a Janja está atrapalhando tudo, está piorando tudo. No caso da Shein, a Janja foi lá, colocou uma nota na revista Choquei, que é uma revista militante do Lula, foi lá e colocou uma nota falando sobre
tá taxando a Shein, o que pegou muito mal para o Lula, deu uma repercussão gigantesca, porque atingiu o público do Lula, né? Aquela patricinha de esquerda ali que compra na Shein, ou o mais pobre que não tem condição de comprar numa loja Renner, numa loja mais cara do shopping, acaba tendo que comprar roupa pela Shein, e é muito mais qualidade, mais barata. E a gente foi lá e deixou um comentário falando que isso aí ia taxar as empresas. O próprio Twitter veio e falou que isso é uma fake news. Ou seja, a Janja está gerando um buraco negro dentro do governo petista. E Sun Tzu já dizia, né, em A Arte da Guerra, quando o seu inimigo estiver fazendo merda, incentive que ele faça mais. Não questione e não pare. Então, que deixe a Janja aparecer, que deixe a coisa solta. Afinal, cada vez mais que o governo está fazendo os seus desserviços, mais o militante petista que votou nele está tendo dificuldade em convencer os outros que não são militantes que Lula é bom. Então a coisa não está muito boa para o lado do Lula. Agora já no plano internacional. Olha só como que o noticiário está encarando essa ida de Lula e as afrontas que Lula fez aos Estados Unidos. O jornal O Globo. Navios iranianos no Rio, visita a fábrica da Huawei. Lembrando que a Huawei é uma fábrica chinesa que é considerada pelos americanos como uma ameaça à sua democracia, porque é uma fábrica que já tentou, inclusive, fazer hack, né? Acessar dados de americanos e passar essas informações para os chineses. Ou seja, os chineses têm um controle muito grande dessa espionagem de informação. Então aqui ela traz 5 vezes que Lula se contrapôs aos Estados Unidos, ou seja, confrontou os Estados Unidos. Então desde o dia que o Lula entrou, ele está caçando briga com os Estados Unidos. A Hora Notícias escreveu aqui, ó, Lula e Xi Jinping unidos contra os Estados Unidos na crise da Ucrânia, dizem jornais norte-americanos. Então aqui a matéria do BR Notícias, né, Hora Notícias Brasil, ela citou uma matéria que foi publicada no The Washington Post, que é um jornal americano, e no Wall Street Journal, que também falou sobre o Lula, e ainda no The New York Times. Lembrando que tem um grande redator lá, que é o Seth Kugel, tá? Um cara incrível, já fez live aqui com a gente, do The New York Post, tá? E New York Times, perdão, e sempre está aí à disposição com o nosso canal aqui, tá? Mas enfim, teve outras repercussões. O Felipe Moura Brasil é um comentarista da CNN que trouxe o seguinte, e aqui ele falou na lata sobre a fala do Lula. Lula gosta de aparecer no noticiário mundial, ainda que como lacaio de tirano imperialista. Ele condena a ajuda de países democráticos à democracia ucraniana, violada por Putin. Quer ganhar o Nobel da Paz, servindo novamente a autocracias amigas e autoritarismo amigos e atacando todas as mãos de suas vítimas. É o que escreveu o Felipe Moura Brasil e ainda colocou aqui o vídeo onde o próprio Lula fala que os Estados Unidos são os grandes responsáveis pela guerra. Dá uma olhada. Preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo. É preciso que Então, o Lula está querendo pagar de Mandela. Está querendo dar uma de Mandela. Olha só, o jornal O Globo também trouxe críticas. Crítica de Lula sobre guerra desagradou os Estados Unidos, que vem repetição da propaganda russa e chinesa. Um verdadeiro lacaio da China e Rússia, é como disse o próprio Felipe Moura Brasil. Mário Sabino, e esse aqui foi o melhor editorial que eu vi de todos que falou sobre essa questão do Lula, disse o seguinte: a adesão de Lula ao eixo Pequim-Moscou, ou seja, a puxação de saco do Lula em relação ao Xi Jinping e ao Putin é totalmente ideológica, não pragmática. Ele não está pensando na economia do Brasil, ele não está pensando no bem do povo brasileiro, ele está pensando em simplesmente agradar a patotinha militante marxista. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Quando ele fala que os Estados Unidos estão incentivando a guerra,
ele confronta todo o eixo que tem aqui uma sintonia com a democracia norte-americana. É um absurdo isso. Um assunto digno de camisa de força. É uma falta de coerência sem precedentes. Não faz sentido ele caçar briga com um grande parceiro comercial. O Brasil tem um histórico de não entrar nesse tipo de briga. E agora vem o Lula querendo já alinhar e entregar tudo para a China, quer vender o Brasil para a China. Poxa, tá estranho isso. Outra matéria, o Estadão também. Brasil se recusa a vender armas para a Ucrânia e cria problema para Zelensky. Ou seja, a mídia quer mostrar que Lula está totalmente errado, está alertando. Olha, gente, o Lula está fazendo cagada, está fazendo coisa errada. Nesse caso aqui do Zelensky, aqui, quando teve a Copa do Brasil em 2014, você lembra do não se faz Copa com hospitais? Pois é. O Lula comprou equipamento alemão, 32 canhões, né, antiaéreos, para fazer a defesa aqui durante a Copa. Não usou. Aí a Alemanha pediu para que devolvesse para a Alemanha mandar para o Zelensky. O Lula falou que se tiver alguma coisa a ver com o Ocidente, ele não quer. Pois é, não entrega. É para você ver o nível, absurdo que esse cidadão tá levando, ideológico ao Brasil, apoiando ditaduras na Nicarágua, Cuba, Venezuela, sabe? Assim, é um nível ideológico sem precedentes. Olha só como que ele está vendendo. Essa matéria é a Gazeta do Povo vendendo o Brasil para a China. Lula quer um acordo com a TV estatal chinesa, que censura, uma TV estatal que é ideológica, que passa pano para o governo chinês, que pode melhorar a imagem de Pequim no Brasil. Já não basta esses militantes idiotizados aqui defendendo essas pautas do governo. E vem agora o Lula para que a imprensa chinesa melhore a imagem de uma ditadura que é a China aqui no Brasil. Sabe? É absurdo. É sem precedentes o nível de psicopatia que esse tipo de gente traz para o nosso Brasil. É absurdo. E assim, eu tenho que entender o seguinte. Existem os militantes alienados que defendem o marxismo e o comunismo como se fosse a melhor coisa do mundo. E existem as pessoas de esquerda coerente, tá? Nunca menti para vocês que eu assisto e leio tudo sobre a esquerda e sobre a direita que eu consigo, tá? Então, vocês podem ver que eu trago matérias para vocês aqui da revista Fórum, da revista Brasil 1247, de todas. Tem 2 canais de esquerda que eu costumo assistir os vídeos deles, porque eu acho que eles são uma esquerda mais coerente, sabe? É lógico, eles atacam a direita, é o papel deles, assim como eu critico a esquerda. Mas assim, Pedro Doria, do canal do Meio, ele fez um vídeo intitulado "E aí, posso comparar o comunismo com o fascismo?" E ali ele trata da questão do fascismo e do comunismo, tratando que o comunismo matou milhares de pessoas, que é errado. Os militantes de esquerda foram lá e detonaram o Pedro Doria. Detonaram. Ou seja, você vê que eles já estão tão lobotomizados, tão idiotizados, que foram lá e xingaram ele tudo por falar que é uma ilusão querer o comunismo, que isso não dá certo. E que ele, mesmo sendo de esquerda, tem que ter coerência para falar que o Lula está flertando, está fazendo tudo errado. Você entendeu? Então, criou-se bolhas, tá? Extremistas, e essas bolhas extremistas não justificam a política como ela está hoje. E o Lula vive numa bolha, ele não vive para todos, ele não está governando para o brasileiro, ele está governando para a bolha que ele tem. E o Brasil não é uma bolha, o Brasil é multiétnico, o Brasil é gigante, o Brasil é um continente, é um país continental. Então, realmente a coisa não tem como dar certo sobre a gestão Lula, tá?
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu passei por vários temas aqui, várias matérias, mas poucos temas. É porque realmente essa coisa do Lula, esse flerte ao comunismo, me incomoda, me desagrada e eu acho isso preocupante. E agora, do nosso ponto de vista filosófico, bora trazer aqui para vocês. Eu quero trazer o Thomas Sowell, tá? Quem não sabe quem é o Thomas Sowell, ele foi um grande economista, filósofo, teórico político e também escritor americano. É, ele falou bastante sobre as pautas liberais, inclusive defendeu isso, né, em Harvard, e ele critica aqui a questão da inflação. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque Lula está flertando o tempo todo com o governo argentino, que hoje bateu 104 de inflação, com Cuba, que tem uma inflação astronômica, com Venezuela, que tem inflação gigantesca. E ele fala o seguinte: inflação tem o efeito de um imposto escondido. O dinheiro que as pessoas guardam é roubado do seu poder de compra e discretamente transferido para o governo que emite a moeda. Ou seja, esse dinheiro vai para o governo. Então, para o governo, às vezes, ele quer mesmo é que a inflação aconteça. Essa postagem que foi publicada pelo Ranking dos Políticos, eu sempre dou os créditos, e eu gostei muito dessa publicação, tá bom? E é isso, pessoal. Quem ficou até o final do vídeo, te agradeço demais. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Eu sei que eu fui um pouco mais incisivo aqui nas pautas que eu bati aqui desse conteúdo aqui, mas eu acho de extrema importância você realmente entender o quanto é danoso esse alinhamento ideológico de Lula com a China. A gente já sabe, aqui veio o Lula, é para transformar o Brasil realmente, do ponto de vista ideológico, numa verdadeira China, sem liberdade de expressão, censurando. É isso aí que a gente está vendo que se torna no nosso Brasil, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.